Boa noite para todos vocês. Já que vocês nos solicitaram tanto, nós estamos aqui com muita alegria! É uma noite de muita alegria que nós estamos aqui outra vez e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque você merece o melhor conteúdo, porque a gente pensa muito em você, em te entregar o melhor, né? Com o nosso amor, com o nosso carinho, com toda a nossa disposição. E hoje, com esse tema novo, desafiador, outra vez, né, Kate? Eu acho que o desafio ainda ficou maior, ó. Olha só, ficou maior ainda para a gente, porque a gente vai ter que se apresentar de novo, vai ter que dominar de novo, e sem travar dessa vez. Olha que bênção, hein? Vai ser muito legal. Tenho certeza que muita gente nova vai participar. Ou também aqueles que nos pediram, porque você viu o sucesso que fez, Kate, depois... Eu vi depois. Menina, bombou, literalmente bombou, né? Bom, então vai funcionar da mesma maneira de sempre. A sua pergunta não ficará sem resposta. Eu prometo para você que ainda hoje nós mandaremos a resposta que você colocar aqui, né? E por hora eu vou me apresentar. Eu sou a Carolina Oliveira, pedagoga e psicopedagoga, com formação em coach parental e especialista, olha, quase que eu comi quase que eu comi minha especialização, olha só. Especialista em aba para autistas e DI, né? E como eu falei da outra vez, é sempre um privilégio conhecer um pouco mais de cada criança, de cada universo, porque isso facilita todos os processos de aprendizagem. E a aprendizagem não é feita só na escola, é feita na vida, nos relacionamentos e em todos os momentos da nossa vida, todos os dias. Se apresenta, Kate, um pouquinho para o pessoal. Bom, eu sou Catarine, eu sou psicóloga, sou formada desde 2010. Faz já um tempinho que eu estou caminhando aí, trabalhando com autismo, com DI. E hoje, né, Carol, a gente montou esse desafio de falar sobre o transtorno opositor. E vamos ver o que vai dar, o que vai sair aí de pergunta, como que o pessoal vai estar participando disso. Sim, com certeza. Então, você já se apresentou? Já me apresentei. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, o que seria o transtorno opositivo desafiador? Fala um pouquinho pra gente, Kate. Tá. O TOD, ele é um transtorno de comportamento disruptivo, que ele é caracterizado por um perfil excessivamente rígido, de desobediência e hostilidade, ameaça, e que gera sérios problemas ligados ao modo como a criança ou adolescente ele vai reagir aos processos do cotidiano dele, da rotina dele. Logo nos primeiros anos de vida, é possível a gente perceber a criança mais irritadiça, né? Mais reativa ao ambiente e aquela criança que é mais impaciente. Se não tratado... Assim? Assim mesmo, assim mesmo. Se não tratado, ao longo da infância, pode levar lá na adolescência e na vida adulta a sérios problemas, como dificuldade para se inserir, né, na sociedade, separação dos familiares e também a evasão escolar, porque são adolescentes que acabam aí gerando, né, por conta dessa raiva, né, por não saber lidar com essa raiva, por não saber se regular nesses momentos, acaba gerando muitos transtornos na escola, em casa e nos contextos aí que ele acaba circulando. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, na verdade, para a gente poder falar que ele é TOD, ele não apresenta esse comportamento desafiador apenas em casa, é isso? Isso. Ele até começa apresentando em casa, né? E aí, a gente vai falar lá na frente um pouquinho sobre a questão de como os familiares lidam com isso. Sim. Dependendo de como os familiares lidam com isso, esse comportamento ele pode ser generalizado para outros ambientes também, como a escola, como no trabalho. Então, assim, a gente tem que olhar todo o contexto, né? Toda a história de vida daquela pessoa,
conversar com os familiares, entender bem essa história, para a gente poder falar que é ou não o TOD. Entendi. E aí, falando um pouquinho sobre... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Falando um pouquinho, né, sobre o transtorno, né, eu vou dar algumas características, né? Eu falei sobre a raiva, né, sobre esse comportamento mais raivoso, e aí eu fui lá e peguei no DSM-5, ó, que tá aqui. Depois, quem quiser dar uma... Eu sou péssima para me localizar na câmera. Tá ótimo, dá para ver. Dá para ver direitinho. Depois, quem quiser também pode pesquisar, né? Ele faz toda a definição. E aí, eu amanhã vou tentar colocar lá no Insta para vocês terem uma noção, mas assim, o que ele fala, né? Desse humor raivoso. Ele fala aquela pessoa que perde a calma com muita facilidade, que se incomoda com tudo, né? Então, a gente vai ver que aquela criança que está sempre incomodada com o que está acontecendo no ambiente. E aí, essa pessoa, ela demonstra a raiva de uma maneira muito intensa, né? Isso vem muito intenso. Fora essa questão do humor mais raivoso, irritável, também a gente vai ter aquele comportamento questionador. E aí, o que é isso, né? Questionador, o desafiante, o que é? É aquela criança, adolescente e até mesmo o adulto, né? Porque também o TOD também se dá na vida adulta, que sempre está questionando a figura de autoridade. Então, é o pai, é o professor, se é um adulto no local de trabalho, está sempre questionando o chefe, né? Sempre questionando os amigos, o que esses amigos estão fazendo, por quê. E, além de questionar, ele começa a ter um comportamento também de desafiar. Então, toda vez que o pai fala que não pode, aí, né, o pai, seja o pai ou o professor, aí que esse jovem, essa criança, esse adolescente vai querer fazer aquilo, e ele fica realmente testando ali para ver qual que é o limite da família. Mais para frente a gente vai falar sobre a família, vai falar um pouquinho aí sobre a escola, e aí a gente vai entrando nessas questões. E também se fala muito da questão da índole vingativa. E aí tem alguns adolescentes que apresentam isso. Então, que geralmente, né, na escola a gente consegue, acho que, observar mais, mas assim, que sempre vai para agredir os pares, que sempre machuca alguém no ambiente escolar. Então, assim, é um transtorno muito difícil de lidar para as famílias, porque acaba consumindo aí muita energia, né? E os pais têm que ter muita paciência, resiliência e sabedoria para saber como fazer o manejo adequado. E, na verdade, consome a energia de ambos, né? Porque, assim, um disruptivo, nossa, cansa, né? O choro cansa, a raiva cansa, né? E se tem a ver com autocontrole, deve ser muito complicado para ambos. Sim. A gente fala, né, que tem que fazer todo um trabalho voltado aí às habilidades sociais, voltado à autorregulação das emoções. Mas legal. Aí eu já estou aqui adiantando, vou voltar um pouquinho, daqui a pouco a gente chega aí lá na frente. O TOD ele pode estar associado, né, ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele pode vir associado com autismo, ele pode estar associado com transtorno de conduta ou o transtorno bipolar. A presença desses sintomas que eu falei aqui, de humor raivoso, comportamento questionador, índole vingativa, né? A presença de um desses não quer dizer que a pessoa é TOD. Então, assim, tem que estar associado aí as três coisas, duas coisas, para a gente poder realmente dizer se é ou não é. Então, a gente tem que realmente olhar todo o histórico daquela pessoa. O TOD ele é mais comum em meninos, e, em geral, ele vai aparecer na fase pré-escolar. Ele começa dentro do lar, como a gente estava conversando aqui, e lá no início da adolescência, ele vai passando para os grupos sociais em que esse adolescente, né, ele acaba aí estando inserido. Voltando aí um pouquinho na questão da família, né, e da escola, são crianças que são vistas como a ovelha negra da família, que muitos pais querem delegar, né, pensam aí em delegar essa função para outras pessoas por conta da dificuldade que é de lidar realmente com isso.
é visto como a fonte de todos os problemas da família. Então, são crianças que têm muitos estereótipos em casa, né? Acaba apresentando esses estereótipos tanto em casa como na escola. E aí, nos outros lugares que também ele vai frequentando, a gente pensando já em um adulto. E aí, para os pais, né, fica aquela sensação de que eu não estou dando conta do meu trabalho, né, que está sendo incompetente, de que não está conseguindo fazer, que é fraco, né? Muitas vezes os pais chegam no consultório e falam assim, eu sou fraco, eu não tenho forças para lidar com isso, eu não sei lidar, eu sou mesmo, né, muito incompetente. E isso acaba também acontecendo porque eles são pais muito criticados. Normalmente, as pessoas que votam acabam criticando muito a maneira como esses pais lidam com essas birras, né? Com essas birras, com essas crises que essas crianças apresentam aí. Se a gente for pegar a história do transtorno, Carol, você quer falar um pouquinho? Não, pode continuar, fica à vontade. Então, vou falar um pouquinho sobre a história, né? Ele foi listado pela primeira vez no DSM-3, em 1980. E nessa época ele foi separado do transtorno de conduta. Os sintomas do TOD, eles são considerados menos agressivos que o transtorno de conduta. Então, imagina, a gente já está falando de um transtorno que já tem aí sintomas intensos, mas ele acaba aí sendo, se a gente for pensar no transtorno de conduta, ele acaba sendo considerado menos agressivo. E algumas pesquisas mostram também que o TOD ele é um percussor do transtorno de conduta. Então, assim, se eu tenho uma criança que está apresentando esses sintomas, né, que está aí, né, que recebe esse diagnóstico de TOD, por exemplo, e eu não trato isso lá na frente pode vir a ser um transtorno de conduta. E aí também lá na frente a gente pode falar um pouquinho. Em 2013, né, de acordo com o DSM-5, que foi isso que eu estava explicando para vocês, aí a gente vê essas 3 categorias, que foram as categorias que eu já citei, que é do humor irritado, comportamento argumentativo, desafiador, e a questão de ser vingativo, né? E a questão de ser mais vingativo. E aí, a partir daí, o transtorno ele passa a ser encarado como uma condição oriunda de problemas de autorregulação e autocontrole, frente às adversidades que vai acontecendo no dia a dia daquela pessoa e também frente às pessoas que fazem esse papel de autoridade para aquela pessoa, né? E a intensidade desses sintomas, elas vão variando de pessoa para pessoa e de grupo para grupo. Então, possa ser que em casa seja muito intenso e aí no grupo social até aparece, mas já não aparece de uma forma tão intensa, já aparece mais moderado ou mais leve, mas é importante que a gente também perceba aonde que acontece, né? Com que intensidade acontece nos lugares, para quando a gente for conversar com o médico sobre isso, ele poder fazer a identificação, se é um transtorno leve, moderado, e aí por diante, para ele também poder fazer essa classificação. Ou seja, graus, tem a ver com graus também. Sim, tem os graus, e aí por isso que é importante a gente ir observando nos ambientes que vai acontecendo qual é a intensidade disso. Legal. Eu acho que eu estou falando muito rápido, mas está dando para acompanhar? Sim, está sim. E aí tem algumas pesquisas, né, que pegam mais a questão neurológica, e essas pesquisas, elas falam o quê? Que se eu pego uma pessoa que é diagnosticada com TOD e eu faço uma tomografia, eu faço algum exame de imagem, a gente vai ver que tem diferença nesse cérebro. No volume desse cérebro, no tamanho desse cérebro. Então, dentro disso, se a gente faz essa tomografia, a gente vai ver que algumas áreas acabam sendo... acabam sofrendo aí algumas alterações. E aí eu vou falar de algumas dessas áreas que sofrem essas alterações, que é a amígdala, a ínsula e o hipocampo.
a amígdala, ela é importante por quê? Porque ela vai estimular esse cérebro a reagir a cada situação que acontece com a gente. Então, se eu tô com medo, se eu tô com raiva, ela que vai fazer essa estimulação, essa reação acontecer. A ínsula, ela já é responsável pela empatia. Então, ou seja, que é aquela habilidade que todo mundo, né, que assim, que a gente acaba tendo, que a gente acaba aprendendo com a vida, de se colocar no lugar do outro. E o hipocampo, que ele vai coordenar todas essas memorizações, né, que a amígdala, a ínsula e o que acontece no nosso cotidiano, ela vai memorizar essas emoções. Então, através de todo esse sistema, a gente acaba aí desenvolvendo, né, algumas habilidades, e aí a gente também vai falando disso lá na frente. Aí a gente volta aqui na frente. O quanto é complexo, né? O quanto não é só aquela questão da famosa birra, né? O quanto tem muito mais coisas envolvidas. Uhum. E aí, eu acho que lá na frente a gente vai tocar nessa questão da birra, né? Porque até mesmo a gente que atende crianças com autismo, a gente muitas vezes, né, vê assim, as pessoas falando para ignorar, ignora que vai passar. E o quanto que é complicado, né? Assim, o quanto que se é uma birra, a gente vai ignorar, né? Os pais ali vão ignorar aquilo ou vão sair de perto. E o quanto que, se for uma birra, pode ser que passe, mas se é algo já mais intenso, né? Se acaba aí sendo um momento de crise, o quanto que só como é que eu posso colocar? O quanto que só fazer isso não vai resolver. O quanto que eu vou precisar aí colocar outras contingências no lugar para conseguir resolver o que está acontecendo ali. O quanto é importante nós analisarmos com atenção, né, o que de fato está acontecendo, né? Porque assim, sim, de repente, se é uma forma inadequada até de pedido, trabalhar outras habilidades que façam isso de uma outra maneira, né? Porque só o ignorar pode chegar num ponto que perca de fato o controle de todo mundo, né? Então é bem complexo essa parte também. Sim. E aí, assim, é uma condição que resultante de fatores genéticos e fatores ambientais, né? Então, assim, a gente tem que realmente olhar todo o histórico daquele paciente, a genética, pelo que eu andei pesquisando e pelo que eu andei lendo, tem grande influência, mas também a questão, o fator ambiental também. E o que eu chamo de fator ambiental aí? Então, o histórico da gravidez, né? O histórico desses pais, porque se teve alcoolismo na gestação, se não teve, se teve uso de drogas, se não teve, como que é a rotina dessa família, né? Se é uma família que tem histórico de violência, crianças que nascem, né, com baixo peso, são algumas coisas que aí acabam influenciando no ambiente dessa pessoa e que pode ser geradora do transtorno. E aí, como eu já disse, né, o cuidador ele tem que saber lidar com esses momentos de instabilidade, com essas circunstâncias e mediar isso com muita paciência, com muita sabedoria, muito afeto e tentar fazer aí essa criança, esse adolescente aprender a fazer essa autorregulação do que ele está sentindo. Pode falar? Pode falar? Achei que você ia falar alguma coisa. Eu falei, deixa eu ver que acho que ela vai perguntar alguma coisa. Deixa eu pode falar. Como eu disse, né? Os sintomas, eles começam na fase pré-escolar. Então, lá por volta dos 4 anos de idade, e aí entre 6 e 7 anos é realmente quando a gente vai ter o ápice desses sintomas. E se não for tratado, isso vai avançando dos 8 aos 10, né? E aí, na pré-adolescência, isso vai ficando mais persistente e mais difícil de lidar. E aí, isso vai indo até a vida adulta daquela pessoa. Então, o quanto que é importante é os pais buscarem ajuda, ter essa busca dos pais por ajuda
e também buscar já na infância, né, à medida que eu vou percebendo os sintomas e que eu vou buscando, né, através do médico aí o diagnóstico, e à medida que eu tenho esse diagnóstico, também de buscar ajuda para aquela criança, para fazer todo esse trabalho. E eu acho que, assim, o fundamental dentro disso tudo é a gente conhecer o transtorno e saber o quanto que ele é real, o quanto que ele está presente, né, na vida das pessoas, e o quanto que isso muitas vezes leva as famílias a se separarem, realmente por não aguentarem, ou até mesmo a deixarem de frequentar lugares, né? Quantas vezes a gente não escuta pais falando que não vai no shopping, que acaba aí não conseguindo encontrar os amigos com medo da reação que aquela criança vai ter. E, né, o medo e a vergonha de não saber lidar com isso também. Então, assim, eu acho que tem que ter muita cautela, né, para a gente poder, por parte dos profissionais, para poder falar que é o que não é, mas que é importante sempre estar buscando essa ajuda. E aí eu sei que você também vai falar um pouquinho sobre a questão da família. Sim. E aí eu vou deixar você falar um pouquinho. Ah, chegou a minha vez, é isso? Chegou a sua vez. Antes de falar um pouquinho da família, eu queria só fazer uma colocação que é a seguinte: o quanto a família sofre às vezes para sair, mas o quanto que esse indivíduo também sofre para poder se organizar dentro de um ambiente, ou porque ele não consegue se comunicar com o outro, ou não consegue se autorregular, né? Sim. O quanto todos que estão em torno sofrem. Deixa eu abrir aqui os meus slides. Opa, só um minutinho. E aí, eu coloquei aqui, né, que para nós vermos um pouquinho sobre estilos parentais. Porque, assim, o que são estilos parentais? Na verdade, tem a ver com a questão de como nós nos movemos em casa, de como nós participamos da vida, da criação dos nossos filhos, ou como nós somos criados. Na verdade, estilos parentais são 4, na verdade, que existe. Existe o negligente, o permissivo, o participativo e o autoritário, né? E aí nós vamos ver um pouquinho de cada um deles e até o quanto isso pode interferir nessa questão do diagnóstico, do dia a dia, o quanto pode facilitar, o que pode prejudicar. Vamos ver um pouquinho disso. A Kate, ela tinha falado um pouco sobre a questão da anamnese, né, Kate? Do nascimento, sim, da história de vida de cada um. E não é diferente sobre o contexto atual, né? Primeiro que, assim, constituir uma família é um grande desafio, porque cada um já tem a sua história de vida, eles juntos, né, quando vão formar a sua própria família, cada um tem a sua história, cada um tem seus valores e cada um tem as suas ideias. Eles constituem família e o filho nasce. E esse filho, ele vai sendo moldado dentro desse próprio lar. Porém, ele também tem as suas influências externas, né? Que eu diria até que são variáveis independentes, hein, Kate? O que são essas influências externas, né? Tem a ver com o bairro que a gente mora, tem a ver com as amizades, tem a ver com as instituições sociais, instituições religiosas e as culturais. Então, assim, nós somos aquilo que aprendemos e vivemos em casa, porém, nós temos muitas influências dos meios em que estamos rodeados, né? O quanto cada uma dessas coisas que eu falei influenciam no comportamento e até mesmo para formar nossos valores. E a criança, a partir de uma determinada idade, quando ela está só em casa, ela acaba se comunicando com a gente através daquilo que ela vivencia. Mas quando ela começa a sair, quando ela começa a ter essas vivências externas, ela começa a ter essas outras influências para suas próprias decisões, para seus próprios gostos, para até mesmo a sua forma de comunicação. Deixa eu mudar um pouquinho. E aí eu gosto muito dessa frase, que é de Skinner, e eu trouxe porque assim, eu não podia deixar de falar um pouquinho disso, porque é assim que nós somos, né? Todos nós nos movimentamos em direção daquilo que nós queremos, na verdade. E Abba,
né, Skinner, Skinner, eu vou falar tudo isso, porque tudo isso é uma ciência, a parentalidade também é uma ciência. Skinner fala assim, que os homens eles agem sobre o mundo modificando-no, e são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação. Então, o que acontece? Ele tem uma ação que modifica algo no ambiente, ou seja, se ele quer algo, ele se movimenta em torno daquilo e dá certo, ele entende que aquela forma, aquela consequência, ele ter conseguido aquilo é a maneira certa. Então, muitas vezes, nós acabamos nos comprometendo porque nós entregamos algo no momento de um inadequado, né? E aí eu não estou falando de crises e birras, mas eu estou falando que todos nós nos movimentamos da mesma forma, com interesses específicos, e também falamos ou nos comportamos de maneiras diferentes, e aí eu acho que tem até muito a ver com que a Kate falou, né, da intensidade do diagnóstico em cada ambiente, porque assim, se naquele ambiente foi necessário um comportamento mais ativo ou mais forte, foi porque ele conseguiu o que ele queria naquele nível. Ou em outro ambiente um pouco mais menor, é porque ele também conseguiu naquele nível. Então, o quanto os comportamentos influenciam na forma direta de conseguir aquilo que eles querem, né? E agora eu vou falar um pouquinho de família. Vou falar um pouquinho de cada um desses estilos parentais e como eles podem ajudar a gente ou atrapalhar em algumas questões, ok? Então, eu vou falar um pouquinho do autoritário. Esse estilo parental, ele exige um alto nível de exigência e de controle, né? Então, geralmente, é aquela educação que ela é baseada numa disciplina severa. Então, muitas vezes, é utilizado até mesmo a punição física, né? Estabelece relações hierarquizadas e onde o diálogo geralmente não existe. Muitas vezes, é aquele lar onde é dado apenas a ordem para a criança ou para o adolescente, colocando-se os pais, né, como uma hierarquia sem ouvi-los. E aí, muitas vezes, eu sei que muita gente cresceu dessa maneira e que deu certo desta maneira para muita gente. Porém, os tempos são outros. E, geralmente, quando se vem de uma educação um pouco mais autoritária, também nós temos alguns tipos de sequelas, não é verdade, Kate? Eu posso falar que são sequelas? Posso falar, né? Sim. Porque, assim, o que acontece com um resultado de um estilo autoritário? Muitas vezes, como eu falei, a questão da punição, muitas vezes a questão do, olha, aqui é esta opinião, é isso que eu estou te dizendo, e você acaba não ouvindo o outro, você acaba proporcionando o quê? A questão de insegurança, baixa autoestima, ansiedade e estresse. E o quanto tudo isso daí compromete na questão social. Então, a questão social, muitas vezes, pode ter a ver com essa questão do autocontrole que foi colocado no Todd. Né? Quando nós temos essa questão muito do autoritarismo, nós acabamos prejudicando essas questões. Muitos indivíduos hoje têm essa questão da ansiedade, essas questões da baixa autoestima, e o medo acaba sendo assim, existe uma diferença, né, entre aquela questão de uma autoridade e de um autoritarismo. Né? Uma autoridade é aquele que impõe respeito, o autoritarismo, muitas vezes, ele coage aquela criança ou coage quem está abaixo, ou enfim, né? Existem essas duas tratativas. Então, assim, a criação autoritária, ela traz essas consequências. A ansiedade, ela tem a questão da baixa autoestima, ela traz o estresse, tem a questão também da dificuldade de se controlar, porque assim, como foi uma criança que muitas vezes ouviu assim, cala a boca, quem manda aqui sou eu, não te pedi sua opinião. Muitas vezes essa criança não vai saber nem dar uma opinião quando ela for questionada sobre alguma coisa. Muitas vezes ela não vai ter segurança de responder certas coisas. E pode acabar atrapalhando, inclusive, na iniciativa, né, de tomadas de decisões. Então, assim, o quanto o nosso comportamento pode influenciar em cada situação da nossa vida, com o outro, né? E falando assim, Todd ainda, quando ele já, de repente, ele vive num contexto onde para ele é muito comum isso tudo, ele vai acabar reproduzindo
toda essa linguagem, né? Eu vou colocar como linguagem, porque assim, o autoritário, ele tem uma linguagem apropriada de domínio, de alto nível de exigência, de relação muito forte com os filhos, né? E aí acaba tendo essa questão de coação. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Você quer falar alguma coisa, Kate? Não, tô aqui babando. Então tá bom. E aí nós temos, por outro lado, um estilo que é o permissivo. E aí, assim, o que seria o estilo permissivo? Ele tem uma tendência de agir assim de uma maneira muito liberal, muito tranquila. Então, assim, ele tem muita dificuldade de estabelecer uma regra e de estabelecer os limites. Sendo assim, ele permite que a criança, ou que o filho, ou que o adolescente seja totalmente livre, né? E aí, assim, é onde ele fica muito livre e acaba tendo o seu resultado também. Porque excesso de permissividade não prepara as pessoas para questões de responsabilidade, não prepara para questões de interação. Então, o resultado de uma parentalidade permissiva traz isso daqui. A criança ela até pode conversar com algumas pessoas, mas ela tem muita dificuldade em lidar com as frustrações. Ela tem dificuldade em lidar com o não. Ela tende a apresentar assim apego a bens materiais. Porém, ela acaba tendo baixo rendimento escolar, né? E assim, cada vez que uma criança apresenta esse rendimento escolar baixo, tem muito a ver, assim, igual a Kate falou. Logo aparecem os rótulos, né? Aparecem os rótulos, elas se comparam, elas acabam se achando incapazes de aprender, elas se bloqueiam. Então, assim, o quanto isso pode interferir nessa questão de falar com o outro, de buscar ajuda. Ele pode ter o rótulo de... Sabe aquela criança que às vezes a própria criança fala que é o próprio burro? Ah, não, eu sou burro, eu não vou aprender. Acontece isso, né? Então, assim, o quanto cada um de nós, mesmo fazendo o melhor dos estilos parentais, né, que eu tenho certeza que todo mundo que constitui uma família foi na melhor das boas intenções, mas às vezes a gente não percebe o quanto a gente pode melhorar as situações, os diálogos, e até mesmo influenciar no comportamento dos nossos filhos. Vamos à próxima. Existe também um estilo que a gente chama de negligente. Esse estilo, ele se refere muito àqueles pais que não se envolvem muito com seus papéis, né? Ao longo prazo. Então, assim, eu vou até ler aqui uma colocação de Macob Martin, tá? Esse estilo parental negligente refere-se aos pais que não envolvem com seus papéis de pais ao longo do prazo. E os componentes do papel parental tendem a diminuir cada vez mais, e às vezes até desaparecer, até restar uma mínima relação funcional entre pais e filhos. Então, o que acontece? O negligente, ele acaba não tomando muito esse posicionamento. Também é muito parecido com o permissivo. Só que, assim, ele não tem uma definição muito clara de regras e nem de regras e nem de limite. Então, assim, o que vai acontecer de comportamentos inadequados? Essa criança, muito provavelmente, como ela não teve regras claras e não teve limite, ela pode se comportar de maneira inadequada para fazer os seus pedidos. Isso eu estou falando de TOD, de criança não TOD, de criança, tá? De criança ao geral, de criança autista. Se não está claro aquilo que ela precisa fazer, se não está claro até onde ela pode ir, muitos inadequados aparecerão. E outra vez aparece aí um índice de baixo desempenho acadêmico, porque muitas vezes é a forma que a criança tem até de chamar a atenção dos pais, né, deles poderem, porque assim, eu não estou dizendo que esses estilos parentais são propositais, mas o que acontece é que muitas vezes os pais trabalham muito, né, e acaba passando por despercebido cada uma dessas situações, ou negligente, ou o permissivo, e até mesmo o autoritário. É a forma que cada um vai se movimentando, né? Só que, às vezes, os nossos filhos, eles pedem coisas e todos os nossos comportamentos, eles são em função de algo. Ou eles são em função para fugir de alguma coisa, ou para ter um tangível, ou para ter atenção, ou até questões sensoriais, isso se tratando mais do autista, né? E muitas vezes o baixo desempenho acadêmico tem a ver com questão de atenção.
de ter os pais um pouco mais próximos dessa criança, de ter uma atenção um pouco maior na escola, porque tem criança que ela sente essa necessidade de atenção, inclusive do professor. Porém, como ela não sabe muitas vezes como expressar tudo isso, como regular as suas emoções, como simplesmente se comportar perante a sociedade, muitas vezes esse comportamento ele vem com força total. E isso diminui o quê? Isso traz o quê? Baixas habilidades sociais, né? Então, quando eu falo de baixas habilidades sociais, estou falando daquela criança que tem tendência ao isolamento, daquela criança que prefere ficar sempre sozinha, daquela criança e isso é um comportamento bem assim propício, né, Kate, quando a gente fala do TOD, né? Isso é uma coisa bem propícia, que assim, como eles têm essa dificuldade nessa questão de habilidades sociais, e inclusive eu diria que assim, uma das terapias que mais funciona para eles, essa questão de tratar habilidades sociais, é aí que a gente vê essa situação. Essa baixa questão de habilidade social é onde compromete essa interação com o outro. Você quer falar alguma coisa? Só quero completar, né, porque só voltar um pouquinho, porque eu fui falando, né, sobre o quanto que no TOD tem questões ambientais, o quanto que no TOD tem as questões genéticas, exames de imagem, só que assim, nada disso vai dar o diagnóstico. Eu acho que faltou só essa partezinha. Nada disso vai dar o diagnóstico, né? O que vai dar o diagnóstico são essas observações, né? E aí o quanto que a história, né? O quanto que todo o contexto né, do dia a dia, da rotina, e o quanto que essa questão, né, da família identificar também tentar identificar dentro desses estilos, né, com qual mais se identifica, onde que ela mais se vê, o quanto que também isso vai estar ajudando nessa questão do diagnóstico. Sim, o quanto é possível mudar, né? Primeiro, eu acho que você falou tudo. Primeiro, se achar dentro desses estilos parentais, porque são 4. E assim, todos nós, a partir do momento que constituímos família, nós estamos dentro de algum perfil. Então, assim, sempre é possível a gente melhorar alguma coisa, né? E a gente melhora alguma coisa quando a gente identifica que tem uma coisa errada. Quando a gente identifica que existe algo errado no nosso lar e a gente se propõe a mudar, é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, e eu diria cientificamente outra vez, que eu acho que a terapia mais eficaz, a mudança. A gente se propor a mudar, né? Sim. E aí eu vou falar do último, assim, estilo parental, e assim, que é o ideal, né? O ideal é esse aqui que eu vou falar agora. O ideal é apaixonante, porque assim, ele nos faz enxergar novas possibilidades todos os dias, né? Ele nos faz se adaptar a situações novas, se adaptar ao outro, ouvir, ele nos faz ensinar o outro de uma maneira onde todos tenham qualidade de vida, que é o participativo. Quando a gente fala de participativo, a gente está falando de pais que eles conseguem adequar uma atitude da criança e, assim, eles conseguem fazer com que as coisas funcionem de uma maneira funcional e participativa. Como assim funcional e participativa? Eles têm uma interação de tamanha grandeza, eu vou falar assim, porque existe um diálogo entre os pais e filhos, eles explicam limites e regras, existem muitos acordos. E quando a gente fala de favorecer diálogo, limites, enfim, ouvir o filho, a gente consegue estimular certas habilidades que são importantíssimas para quando ele for lá fora, para quando ele estiver na escola, para quando ele estiver no mercado de trabalho, para quando ele for se frustrar, porque assim, o frustrar-se faz parte da vida, faz parte do nosso dia a dia, porque a gente não tem tudo aquilo que a gente quer. Porém, além de tudo isso, eles ainda assim conseguem passar questões de valores. Então, eles conseguem passar os valores e propósitos da vida para essa criança ou para esse adolescente, né? Então, assim, essa criança acaba sendo estimulada dentro do seu próprio lar. E aí, assim, eles acabam fazendo com que essas competências, porque, assim, as habilidades são as ações, as competências são a forma em que nós nos movemos em direção do que nós queremos, né? Então, assim,
essa criança, ela acaba sendo classificada, ela acaba sendo desenvolvida em várias competências. Então, assim, ela acaba sendo muito bem desenvolvida em áreas sociais, como lidar com o outro, como se dar bem em outros ambientes de trabalho, de escola, de viagem. Ela acaba tendo uma visão muito mais otimista das coisas. Ela acaba tendo bom desempenho acadêmico, porque ela se sente valorizada, então ela se sente amada. Ela se sente, porque assim, todos nós temos várias necessidades, e ela se sente suprida e ouvida, né? Além de se sentir muito amada. Sem contar que aquilo que a Kate falou, ela traz consigo, ela aprende a mudar situações, isso se chama resiliência, né? Que é a capacidade de resistir a privações e dificuldades, até mesmo a doenças. Pode falar, Kate. Não, Não, você está falando e eu estou aqui com certeza. Porque assim, às vezes a gente acha que não, mas por que eu vou ouvir? Comigo foi assim tudo, e é comum a gente ouvir isso, e é comum a gente pensar dessa maneira, mas que de repente nós adequarmos a situação para essa criança favorece muitas coisas. Favorecem ela não conversar apenas só com a gente, mas para ela viver em torno, porque assim, nós pais não vamos viver para sempre. Né? Então, a gente tem que pensar o quanto que essa criança, quando essa criança crescer, ela vai saber se movimentar em torno do que ela quer, o como que vai ser para ela no trabalho, porque assim, uma criança com TOD, como tem essa dificuldade de autorregulação, como que é para ela se expressar? Né? Imagina, ela tem dificuldade a lidar com as frustrações e isso vem de uma maneira muito intensa. E se de repente nós conseguimos já, de imediato, conseguir, porque assim, o que eu vi sobre o TOD foi muito bacana, nós fizemos um estudo muito legal, né, Kate? E nós vimos que, assim, medicação é muito bom, né? Tem um conjunto de coisas que são boas, a medicação, a terapia para pais, a terapia de manejo parental, e é disso que eu quero falar hoje com vocês, e a terapia para eles. Só que tem uma terapia aí que é de habilidades sociais e que ela pode ser desenvolvida também, né, aperfeiçoada em casa. E aperfeiçoada dessa maneira, através de uma criação participativa, onde a criança pode falar aquilo que ela pensa, ela pode ser ouvida, e através disso ela consegue se expressar. Sim, e o quanto, né, assim, Carol, e o quanto que os pais participando, né, a participação dos pais, o quanto que nenhum tratamento vai ser tão eficaz se esses pais participarem desse tratamento, né? Acho que quando os pais participam, quando os pais começam a pensar e a entender o que está acontecendo, o quanto que esse tratamento ele fica eficaz, né? O pai entendendo, né, as questões, né, entendendo o que entendendo ali o que pode ser feito, e o que esse pai ele pode estar mudando, né, em casa, na maneira de lidar, no trato, o quanto que essa criança ela consegue evoluir e se autorregular. Exatamente, né? O quanto, assim, a habilidade social faz parte da nossa vida. Então, é algo, assim, para se investir e investir bastante, né? E aí eu venho trazer para vocês, falar para vocês, outra vez isso que a Kate está falando, né? De terapias de manejo parental, né? E qual é o objetivo disso? Para que fazer terapia de manejo parental? Acho que muitas vezes a gente se pergunta sobre isso e muitas vezes a gente ouve os pais perguntando para que isso? Porque já faço dessa maneira, já faço daquela outra. A gente tem que verificar aquilo que dá certo, não é verdade? E cientificamente é comprovado que o manejo parental, ele ajuda os pais a procurarem as melhores estratégias para se adaptarem aos melhores resultados do tratamento de criança com TOD. Então, assim, eles proporcionam um ambiente, eles acabam sendo, junto, né, com esses parentais, com esses especialistas, a arranjarem as melhores estratégias de convivência, a arranjarem as melhores estratégias para melhorar a comunicação, né? Então, assim, o quanto isso é efetivo, o quanto isso daí pode acelerar o processo, eu diria assim, de crescimento, né, de adaptação em todos os ambientes, porque uma criança que vai aprender pedir coisas, vai aprender a se comunicar de uma maneira mais tranquila, ela vai levar isso, assim como a Kate falou, que ela muitas vezes acontece dela generalizar um comportamento inadequado
fora, ela também pode generalizar o comportamento inadequado fora em outros ambientes, né? E quando a gente fala outra vez de manejo parental, a gente fala de substituir alguns desses tipos de estilos parentais. Por exemplo, a gente pode substituir essa questão do autoritário, do permissivo e do negligente, para que as relações entre a criança e os pais se tornem amorosas, se tornem também, eu vou até usar um termo que eu vi, calorosa, sem perder a firmeza, onde todos se sintam parte da família, onde todos se sintam pertencentes. Então, quando todos se sentem pertencentes, todo mundo sabe o que vai acontecer na casa. Todos os diálogos, eles são alinhados, eu vou falar assim, alinhados, né? Todas as opiniões são importantes, e se existe divergência, as pessoas acabam corrigindo, e vendo a melhor maneira de caminhar juntos, né? E isso é muito importante para a criança, porque assim, quando a gente fala dessa questão de substituir, de trabalhar diálogo, de trabalhar amor, de trabalhar compreensão, de trabalhar de uma maneira calorosa, você elogiar muitas vezes aquilo que a criança fez de positivo, ao invés de apenas criticar, a gente está falando de muitas coisas. A gente está falando de uma criança se sentir aceita em todos os lugares. Nós estamos trabalhando a autoestima dessa criança e o quanto isso é valoroso para elas, porque talvez elas não saibam expressar, porque elas ainda não perceberam o quanto elas são tão amadas, não é verdade? E aí, eu quero deixar uma dica top, 2 dicas tops. Quer falar, Kate, antes? Eu vou deixar você dar as dicas top, mas aí eu já vou te propor um desafio. Ai, ai, ai. Mas vamos dar a sua dica e aí Tá bom. Ó, antes de eu pôr a dica top, eu vou falar o seguinte, que propor o diálogo, propor essa esfera de amor, traz qualidade de vida, não apenas para as crianças e para os pais, para todos o entorno, mas também para essa postura é necessário também a firmeza, né, e a doçura. As 2 coisas juntas é que são o casamento perfeito. Então, eu vou dar minha dica top, porque eu acho que a nossa psicóloga que ela quer falar algo e eu vou querer saber o que é. Então, assim, a minha dica top é você sempre incentivar o diálogo dentro da sua casa, né? Quando eu falo diálogo, o diálogo é uma via de mão dupla. Então, assim, a gente fala, a gente ouve e a gente entra no consenso. Não dá só para a gente colocar um tipo de visão, mas ouvir o que é importante para o outro. Se de repente é uma visão muito negativa, a gente mudar esse tipo de visão, trazer um outro tipo de visão um pouco mais otimista, com os valores, com aceitação, com explicação, que é o que muitas vezes falta, né? Então eu acho que essa é uma dica top. A outra também tem a ver com diálogo, né? Porque assim, se eu estou falando de pais participativos, não poderia ser diferente a não ser falar de diálogo. Então, assim, a outra dica top é simplesmente você dar uma explicação sobre as consequências de um comportamento. De repente, um comportamento, ele é ruim. E você pegar e você explicar para essa criança que é ruim e o porquê que é ruim. E que todo comportamento tem uma consequência. Então, tudo aquilo que é muito bem alinhado, tudo aquilo que é muito bem colocado, tudo aquilo que é muito bem combinado, é muito difícil que seja, como eu posso falar, Kate, quebrado, né? Porque acaba sendo aprendido. Nós aprendemos por ver, ouvir e também executar. Então, a gente internaliza de uma outra maneira. Pode falar, Kate, que depois eu coloco o grande finale. Não, eu ia falar isso, assim, que a gente aprende também muito pelas consequências, né? Então, né, à medida que eu que eu tenho uma ação e vem uma consequência, eu vou pensar se eu vou dar continuidade naquilo ou não, né? Se eu levo aquilo para frente ou se eu volto aí 2 passos para trás. Exatamente. Se você for estimulado dentro de um comportamento legal, você com certeza, se você tiver uma resposta boa, que é aquilo que Skinner falou, você vai se esforçar o máximo possível para ter uma resposta legal. Então, assim, às vezes, quando o nosso filho dá uma resposta boa, essa é outra dica top. Elogie ele, faça com que ele se sinta pertencente, faça com que ele sinta valorizado aquilo que foi de bom, né? Procure valorizar esses bons momentos, esses pequenos sinais, transforme esses pequenos sinais em grandes diferenças, em grandes marcos.
Mais alguma coisa, dona psicóloga? Eu acho que seria legal também, né, já que a gente tá dando aí algumas dicas, a questão dos combinados. Perfeito. De Muito bom. combinar com a criança o que vai ser feito, de combinar com a criança aonde vai, o porquê vai, o que vai fazer, né? Então, se eu vou no shopping, eu só vou no shopping comer. Então, já combino aquilo com a criança. Olha, a gente só vai no shopping, a gente vai em tal restaurante, né? Vamos comer isso. Não vai ter o brinquedo, não vai ter o parquinho. Ou aí pode até fazer um combinado. Olha, se você se comportar bem, outro dia a gente pode estar indo, né? E aí ir dizendo para a criança, mostrar no calendário para a criança. Tem uma coisa também que eu gosto de dar muito na terapia e que super funciona, é colocar o cronômetro para as crianças. Então, olha, você vai poder brincar com esse jogo tanto tempo. Quando aqui no reloginho da tia apitar, é hora de guardar o joguinho. E muitas vezes a criança ela fica ali olhando o cronômetro. Porque traz responsabilidade também. Sim. Muito legal, muito legal. Nossa, essas coisas combinados, rotina traz muita, né? Combinados, a rotina traz essa questão de diálogo, de diminuição de ansiedade. Aquela questão também do painel, né, tia? Até o painel mesmo, né? Aquele painel onde a criança acaba vendo o que ela vai ganhar se ela se comportar. Visual, eu esqueci o nome dele. Tem outro nome que eu lembro também, mas agora falhou. Sabe aquele painel que você olha? Deu branco, gente. Perdão, esse horário deu branco. Um painel de recompensas, foi isso. Eu estava lembrando de uma mãe que eu atendi hoje e eu falei sobre isso com ela. O painel de recompensas, né? O quanto ela, sabendo que ela vai ter uma recompensa, o quanto ela vai se esforçar para ter aquilo, o quanto vai ser prazeroso para ela, para você, e todos ganham. E aí talvez você deva estar pensando assim, nossa, mas eu vou subornar o meu filho? Aí eu vou te falar que, assim, todos nós nos movemos em direção do que queremos. Então não é uma questão de suborno, é uma questão de estímulo. É uma questão de você impulsioná-lo a mudar e rever as suas atitudes, e ver aquilo que é melhor para ele. Né? Quer falar alguma coisa, tia? Ainda não. Ai. Eu posso mostrar o que eu tenho para mostrar? Você tem certeza? Não é mais um slide, é outra coisa. Tem certeza? Então, antes de você mostrar outra coisa, se você pudesse, Carol, deixar uma frase para os pais, né? Ai, meu Deus. Que frase, assim, o que você acha que mais vai, que geraria impacto na vida desses pais? A gente aqui está falando de um monte de várias coisas. A gente falou aí a descrição, né, do diagnóstico. A gente está falando de família. Se você pudesse deixar uma frase, o que você deixaria para os pais? Uma frase? Eu acho que eu acabei falando essa frase. E aí, se você for falar essa frase que você já mostrou, eu queria que você voltasse, porque Então, mas é uma frase que está no slide? Eu pensei em outra. Então fala aí a sua. Mas você colocou uma frase do slide também, muito bacana, no comecinho. A do Skinner? A do Skinner. Então a gente vai colocar. Mas eu colocaria que a terapia mais eficaz é aquela que é executada em casa, através dos pais. Era essa que eu colocaria, porque ela tem um resultado imediato, cheio de amor. Vou colocar essa que você falou. Peraí, só um minutinho. Vamos lá? Os homens agem sobre o mundo, modificando-no, e são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação. Então, todo mundo se move em direção de alguma coisa. Sim. Então, não é uma barganha, é um investimento. É um investimento, uma mudança de olhar, né, tia? Fala aí, já que você escolheu essa frase. Ai, meu Deus do céu, olha o jogo virando. Oi, hein? Sem esse daqui, ó. Esse tá correndo. Chegou a sua vez. Mas assim, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que você tá dizendo, que não é uma barganha, que todo mundo vai em busca, né, do seu objetivo, do que quer, né? E a gente, como pais, né, o que a gente mais quer é ver os nossos filhos felizes. Com certeza. Prepará-los para um bom futuro. É isso aí. A gente pode se utilizar disso, por que não?
Verdade, verdade. Todos ganham, né? Todos ganham. Sim, sim. Aliás, a gente não tinha combinado isso, né? Lembra que a gente até falou, você falou assim, eu não me pensei nisso, mas acabou, você sabe o que eu vou falar, né? Ai, meu Deus! Eu trouxe os slides, mas eu vou comentar por cima. Todos nós temos as 5 linguagens do amor. É atos de serviço, é dar presentes, é a questão do toque, é a questão da qualidade de tempo. Então, quando eu trago isso, o que eu quero dizer? Que para cada um de nós, todos nós temos essas 5 linguagens do amor. Mas para cada um de nós tem alguma coisa que é especial, que é reforçadora. Então, de repente, a gente está falando em algo de recompensa, mas talvez essa recompensa não seja paga. A recompensa talvez seja você pegar um balde de pipoca com guaraná e sentar do lado do seu filho e assistir um filme ou uma série. Ou bater um papo de meia hora ou 1 hora, enfim. Ou sair, não é verdade? Ou Sim. dar coceguinhas, dar risada junto com ele, ou encher de beijo, sei lá. Cada um demonstra amor de uma maneira, né? Vai completar? Olha lá, hein? Dou-lhe 2, dou-lhe 3, vai. Para completar, assim, os segredos, né, do tratamento do TOD, que a gente está falando disso, são os pais. E é isso. O segredo é você, pai, é você, mãe, é você, cuidador. Sim, é a sua mudança. Que pode transformar e fazer a diferença. Que vai fazer a diferença na vida daquela criança e daquele indivíduo, né, que está ali, seja seu filho, o seu aluno. A criança que você tem contato, porque assim, essa questão de nós mudarmos a maneira de falar com o outro nos auxilia em todos os aspectos da nossa vida. Então, é dentro da escola, dentro do trabalho, em qualquer ambiente. Na verdade, como você falou, empatia, perceber o outro, né? Perceber aquilo que o outro precisa, se colocar no lugar do outro. Tudo isso daí proporciona crescimento para a criança com TOD, para a criança que não tem TOD, para o autista ou para outro diagnóstico. E agora, como a gente falou muito de você, que você é muito importante, né? Que o segredo está em suas mãos. O que é que você vai fazer a partir daí? Peraí, que rufem os tambores! Se eu bater aqui, vou sair do ar. Ai, ai, ai. Que rufem os tambores. Acho que eu estou fazendo muito barulho. Os vizinhos vieram me ver aqui. Calma, gente, é brincadeira. Eu vou divulgar para vocês uma coisa de primeira mão. Nós vamos, né? Eu não, quem sou eu? Nós vamos divulgar para vocês a partir de agora. Tadã! O nosso curso parental para pais e cuidadores. Então, esse curso meu filho tem TOD e agora? Então, eu diria que ele é uma jornada, né, Kate? Sim. Na verdade, é uma jornada que ajuda nessa questão do manejo parental, do dia a dia, de tirar as dúvidas, de poder te auxiliar quanto às melhores estratégias, com esses objetivos que nós falamos aqui. Pode falar, Kate. Eu sei que eu te interrompi. Vão ser 2 dias, né, Ká, que a gente vai fazer, verdade. Mas vai ser, assim, 2 dias muito bacanas. A gente já vem, né, Carol? Opa. Planejando isso, estudando isso aí no decorrer desse ano. Então, vai ser um momento muito especial e a gente conta com a participação de vocês. Vai ser um momento único mesmo, viu, gente? Porque, assim, do TOD... chave de ouro. Para fechar com chave de ouro, para todo mundo ter qualidade de vida, para todas as famílias terem os melhores resultados, porque, como a gente sempre falou, você merece o melhor. Serão nos dias 10 e 17 de dezembro, será online, não é verdade? E nesse slide aqui, tem direitinho aqui o link, que é pelo Simpla, depois eu vou mandar para vocês. A gente coloca, né, Kate? Eu vou te mandar daqui a pouco para a gente colocar para você se inscrever. E agora só tem um detalhe, as vagas são bem limitadas, porque a gente quer te dar o melhor. Porque cada um de vocês tem um perfil diferente. E cada um de vocês merecem esse manejo de uma maneira muito especial. Não é verdade? Com certeza. Dona Psicóloga vai falar alguma coisa? Tem gente gostando do Dona Psicóloga. A pessoa que inventou essa Dona Psicóloga já está dando risada aqui, batendo palma. Depois eu vou descobrir quem que é, que agora eu não consigo... Olha que você conhece essa pessoa, ela está sempre com a gente, a pessoa que inventou esse Dona Psicóloga.
Ela faz parte de quase todos. Já imagino quem é, quem que seja. Depois a gente conversa sobre quem é. Depois eu te conto. Vamos ver se você tá boa de charada. Vamos Tá ver. bom? Então, por essa noite é só. Nós finalizamos por aqui. Eu quero te agradecer. Kate, quer falar alguma coisa? Obrigada outra vez pela parceria, por mais esse dia aí, né? Por até aqui. Somente agradecer as pessoas, né, que vêm nos acompanhando aí. Sim. Praticamente desde o começo, né, do ano, desde que a gente começou a fazer as lives, o quanto que eles são importantes pra gente, e o quanto que tem sido bom esses momentos, né? O quanto que acrescenta cada comentário, cada mensagem que mandam para a gente no privado, também o quanto que acrescenta na nossa caminhada profissional, não só profissional, mas também pessoal. Muito, é verdade. Vocês são muito importantes. Vocês merecem sempre o melhor. E muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pelo amor, pela paciência, pela companhia. E vou até colocar o nosso agradecimento de sempre aqui. Gratidão. Que Deus abençoe. Beijo, gente. Tchau.